Vamos lá? Vamos lançar a aula de hoje. O que a gente vai discutir na aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre HTTP, HTTPS e HTML5. Inclusive, nós vamos editar as nossas primeiras páginas, né, em HTML5 para começar a preparar o front-end da nossa aplicação. Tá? Não é nosso objetivo, mas é importante que a gente entenda também alguma coisa a esse respeito. Tá? Então vamos lá. O que vai ser discutido nessa aula? Nós vamos falar sobre HTTP, Request Response, os códigos servidor HTTP, os verbos HTTP, que são importantíssimos, né? Para nossa, tanto para o lado cliente quanto para o lado servidor. Tá? O HTTPS, que é a parte de segurança do HTTP, muito importante também nos dias de hoje, e uma introdução breve ao HTML5. A gente não vai ficar muito perdendo tempo falando sobre história, sobre como ele funciona. Subentendendo que todo mundo já conheça um pouco de HTML. É uma das linguagens mais fáceis que nós temos hoje, né? Linguagem de marcação mais fácil que temos hoje. Lembrando, HTML não é linguagem de programação. HTML é uma linguagem de marcação. Ela é feita exclusivamente para a gente trabalhar com hipertexto. Ela não é feita para programar. Não existe programação em HTML. Não existe isso. Se você quer programar em front-end, você tem que usar um JavaScript da vida. Um jQuery, um Angular, AngularJS, React, um Vue, alguma coisa assim. Você pode também empregar outras tecnologias, como PHP, Perl, Python, você pode utilizar, tá? Mas programar em HTML isso não existe. E se eu pegar alguém falando isso, já sabe, né? Não vou chamar a atenção na lata. Vamos lá então? HTTP. O que é? Bom, HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, o protocolo de transferência de hipertexto. Tá? É um protocolo de comunicação, faz parte do pacote de camadas, ele está incluído no pacote de camadas do TCP/IP, mais precisamente na camada de aplicação, segundo o modelo OSI ou OSI, tá? Utilizado para sistemas de informação de hipermídia distribuídos e colaborativos. Ele é a base para a comunicação de dados da WWW, World Wide Web. Hipertexto é o texto estruturado que utiliza ligações lógicas, hiperlinks, entre nós contendo texto. Lembrando, o que são hiperlinks? Né? São ligações entre um texto, e outro, né? Vamos imaginar que você tenha um texto aqui falando sobre a Covid-19. Em determinado ponto, você quer que a pessoa, ao clicar num determinado texto, ou passando por determinada parte desse texto, a pessoa passa por cima de alguma coisa como uma explicação um pouco mais sucinta. Você pode melhorar essa explicação, né? E você escreveu um texto sobre microbiologia. E você quer que a pessoa, se tiver interesse, ela leia o teu material. Então, o que você faz? Você coloca um nó de hipertexto justamente naquela parte e faz ele apontar para o outro texto de microbiologia onde, né, que você escreveu. Então, você criou um nó no seu texto, você cria um nó, certo? E esse nó, ele aponta imediatamente para outro lugar. Então, ao clicar aqui, ele imediatamente aponta para essa página que fala sobre microbiologia, certo? E é aí, justamente, meus caros, que entra a questão do hipertexto, né? Da transferência através de hiperlinks, tá? E é óbvio, a gente já pode entender, o protocolo é para troca ou transferência de hipertexto. Então, é importante, tá? Troca de mensagens entre determinados pontos, no caso cliente e servidor. A gente vai explicar isso um pouquinho mais para frente, tá? Aqui as características dele, né?
Primeiro, é um protocolo cliente-servidor. Você tem cliente, uma página, que dispara uma solicitação para um servidor. Então, cliente, servidor. Esse servidor processa essa solicitação e responde com os dados que foram solicitados, ou com o endereço de download que foi solicitado, ou com um relatório, ou um conjunto de dados em JSON ou XML. Certo? Muito bem. A comunicação é feita através de mensagens HTTP. Essa comunicação entre as duas partes é feita com troca de mensagens. Nós vamos falar isso mais para frente. São os verbos HTTP. As trocas de mensagens são encabeçadas pelos verbos, né? Não é Keep Alive. Keep Alive é uma técnica que é utilizada para verificar se o servidor está constantemente online. Então, fica uma porta constantemente atendendo solicitações naquela URL. Isso não é uma prática comum, isso não é uma prática saudável e salutar, né, para desenvolvimento de aplicações. Então, o HTTP ele não trabalha com essa tecnologia, com essa prática, vamos dizer assim, tá? É utilizado de maneira assíncrona. Síncrono são eventos que ocorrem um atrás do outro, em sequência. Assíncrono quer dizer que eu disparei uma solicitação e eu não fico esperando, não. Na hora que você quiser, você responde. Isso é assíncrono. O síncrono é em sequência. Eu disparo a solicitação e fico esperando até você me responder. Certo? Conexões independentes. Ele não precisa estar permanentemente conectado para estar funcionando. Ele dispara a solicitação. Eu estou navegando, fazendo outra coisa. Pum, ele me atendeu. Beleza. Ele é independente. Baseado na comunicação assíncrona, ele tem conexão independente. Ele não precisa estar conectado o tempo todo para obter a informação. Ele é stateless, ele não salva estado. Olha só que interessante, ele não armazena informações do cliente do lado servidor. A não ser que você utilize certos recursos que existem em linguagens de programação, como session, como viewState, como cookies, que são recursos que permitem armazenar informação de cliente do lado cliente. Mas no lado servidor ele não armazena nada, a não ser que você transfira essas informações para lá. Mas concordam que mesmo assim, nós não estamos trabalhando com o estado do cliente. Não, ele não sabe qual a situação. Se o cliente está online ou não está. Qual tipo de cliente, ele não sabe isso. Ele simplesmente atende solicitações. Só isso. Tá? E ele é semântico. Toda a requisição deve fazer sentido. Entendi. Lembra, em algumas aulas eu costumo dizer o seguinte, inclusive já foi até questão de prova minha. Alguns não entendem bem, mas vamos lá, vamos tentar entender. Quando eu digo que um código está sintaticamente e semanticamente correto, quer dizer o quê? Sintaticamente, que ele está escrito de maneira adequada. Semanticamente, quer dizer que ele faz sentido. Certo? O que quer dizer fazer sentido, professor? Vamos entender da seguinte forma. Quando você solicita uma autenticação no servidor, tá? Você manda o nome de usuário e senha. Muito bem. No servidor, o ato de mandar essa autenticação é um ato sintático, não é um ato semântico, porque você está enviando dados e esses dados devem estar corretos. Muito bem. Agora, o deve estar correto no envio é diferente do deve estar correto no servidor, porque no servidor ele tem uma série de validações que são executadas do lado do servidor para garantir que esses dados estão corretos. Isso é um processo semântico. É diferente de um processo sintático. Certo? E quando ele diz que HTTP é semântico, quer dizer que todas as solicitações atendendo os verbos HTTP devem fazer sentido. Se ele não compreender a sua solicitação, a resposta do HTTP é bad request. Não entendi o que você quer. E aí complicou a tua vida. Vamos lá. Falando nisso, em termos de requisição e resposta, né? Solicitação e resposta. Para que serve? O que é? Vamos dar uma olhada? Request ou requisição.
traduzindo diretamente para o português, é o pedido que um cliente realiza ao nosso servidor. Esse pedido contém uma série de dados que são usados para descrever exatamente o que o cliente precisa. Vamos pensar que o cliente precisa cadastrar um novo produto. Ele deve passar todos os dados necessários para o cadastro acontecer de maneira correta, inclusive os dados que foram digitados pelo usuário em um formulário, no caso de uma aplicação para a web. Então, quando você preenche os dados de determinado formulário e clica em enviar, ele pega todos aqueles dados e transfere para o lado do servidor. Isso é o que nós chamamos de request. Agora, do que se trata são os verbos HTTP que controlam. A gente vai chegar nisso aí. No navegador, toda vez que trocamos de página ou apertamos Enter na barra de endereço, uma nova request é feita. Independente se estamos apenas pedindo a exibição de uma página, cadastrando um novo recurso, atualizando ou excluindo dados, né? Dados, formulários, etc. Tá? Já a resposta. Vamos dizer assim, o cliente é uma solicitação ao servidor. A resposta é justamente a resposta desse servidor a esta solicitação, tá? O response nada mais é do que a resposta que o servidor envia ao cliente. Essa resposta pode conter os dados que realmente o cliente esperava receber ou uma resposta informando que alguma coisa deu errado. Eu costumo dizer que existem 3 situações que nós temos nesta situação específica, tá? 3 situações distintas. Primeira situação, sua solicitação ocorreu com sucesso. Então, HTTP response, código 200, ok. Segunda situação, sua solicitação não foi atendida por vários motivos. Nós podemos ter bad request, not found, que são os códigos HTTP. Muito bem. E terceira solicitação, deu pau no servidor. Então, nós temos 3 situações distintas, tá? 3. Primeira, deu tudo certo. Segunda, deu alguma coisa errada no servidor, mas por conta de algo que você fez de errado. Terceira situação, deu pau no servidor e você não tem nada a ver com isso. São as 3 situações básicas. Geralmente é isso que acontece, tá? Uma das 3 coisas vai acontecer. Exemplo, ó. Uma solicitação. Como funciona uma request HTTP? A request, ela tem este formato aqui, ó. Nós temos 2 linhas, tá? Na qual a primeira você informa qual a mensagem que está sendo enviada. Quer dizer, nesse caso, um GET. O recurso ou página que se deseja obter, nesse caso, a index.html. E qual o protocolo eu estou utilizando? O HTTP na versão 1.1. Muito bem. Na segunda linha, você informa o endereço aonde está sendo solicitado. No caso, www.exemplo.com. Certo? Muito bem. A resposta desta solicitação é justamente essa aqui, ó. Primeiro, tem um conjunto de dados aqui que são, alguns são relevantes, outros nem tanto, tá? Mas eu vou falar dos mais relevantes para nós, que é, primeiro, o protocolo que atendeu, a resposta desse protocolo e a descrição dessa resposta. No caso, foi um HTTP 200, ok, certo, resposta correta. Muito bem. A data que aconteceu essa solicitação, o processamento desta solicitação, tá? O servidor que atendeu essa solicitação, a última vez que esse servidor foi modificado, o ETAG é um endereço eletrônico para esta solicitação, tá? E daqui para baixo nos interessa bastante, tá? O tipo de dado que é atendido, nesse caso, o tamanho é dado em bytes, tá? O tamanho dessa resposta é 438 bytes. O status dessa conexão é fechada, quer dizer, ele bateu, processou e respondeu. Fechou. Muito bem. E o content type dessa solicitação ele é o tipo de resposta, né, que foi fornecida, é um text HTML, tá? Cujo char7, ou um conjunto de caracteres que corresponde à resposta, é do formato UTF-8. Hoje, o formato universal da internet. Todas as páginas atualmente atendem esse char7.
conjunto de caracteres, tá? Muito bem. Aqui a gente tem essa mesma solicitação feita de forma gráfica, né? Então a gente tem na primeira situação o navegador requisita uma página. Então ele faz um get, né, para determinado arquivo, que aqui ele está chamando de file, e na linha de baixo ele informa o servidor. Muito bem. Tá aqui a nossa solicitação, ó. A mensagem de request é essa. Muito bem. Essa mensagem bate no servidor, né? Esse servidor processa essa solicitação e ele verifica que este endereço e mais este arquivo correspondem a um endereço físico na máquina. C:/diretório, /pasta, /arquivo, certo? Então, quando você informa o endereço na web, é um endereço relativo. A partir do momento que bate no servidor, ele é transformado em endereço absoluto. Beleza? O servidor prepara essa resposta, tá? E ele envia a resposta através do HTTP, né? Usando o TCP/IP, informando que o protocolo que atendeu foi o HTTP 1.1, a resposta foi 200, deu tudo certo, e a mensagem da resposta é um OK. Em seguida, vem o arquivo. Beleza? E isso bate no seu browser, que fez a solicitação, e ele exibe essa resposta na forma de uma página HTML. Beleza? Muito bem. Os códigos de servidor HTTP, quais são esses códigos? Então a gente viu 200, que é OK. HTTP 200 é OK. Muito bem, mas existem outros códigos, como eu falei, tem 3 situações, você pode ter vários códigos aqui nessa resposta. Então vamos dar uma observada com quais são e o que falam. Quando o cliente faz uma requisição, ele espera uma resposta. Óbvio. Quando você não obtém uma resposta, até isso está errado. O servidor pode realmente responder o que o cliente esperava ou devolver outra informação, e justamente nesse ponto entram os códigos HTTP. O servidor utiliza um código desse na resposta para indicar o que aconteceu. A gente já viu é o 200. O 200 é a melhor situação, melhor de todos os mundos. Deu tudo certo. Muito bem, mas nem sempre é assim. Vamos ver. Esses códigos estão divididos em faixas etárias, tá? Então a gente tem a faixa do código 100, 200, 300, 400 e 500. Cada um deles corresponde a um conjunto de respostas específica categorizada nessas faixas, tá? Então a faixa do 100, que vai de 100 a 199, são os códigos informativos, tá? Geralmente são utilizados por troca de mensagens internas dentro do próprio servidor. Então, raramente a gente vai ver uma resposta assim, com esse tipo de cabeçalho. No 200 é indicativos de sucesso. O 200, ok, aqueles que a gente já viu. A faixa dos 300 são os redirecionamentos. É quando você solicita uma informação e bate em um servidor, que é um proxy ou um firewall, uma coisa assim, e ao bater aqui, esse servidor não vai atender essa solicitação, mas ele sabe que pode atender. Então, redireciona para um outro endereço, vamos supor, né? Um outro endereço. Então, bateu aqui, redireciona. Daqui vai para lá. Esse redirecionamento deve ser informado para o cliente. Então, o cliente recebe uma resposta. A sua solicitação foi redirecionada para o endereço tal. Então, você precisa informar isso para ele, tá? 400. Erros do cliente na hora de fazer a solicitação. É quando você fez algo errado. É o bad request, é o not found. Você está pedindo alguma coisa que não existe no servidor, ou você mandou dados errados, ou um formato errado para o servidor. Ele vai responder um bad request para você, tá? E o 500. Erros no lado servidor. É o pior cenário. Deu pau do outro lado, deu pau no servidor. Resta saber qual é o tamanho desse problema, né? O que foi que aconteceu exatamente para dar esse tipo de erro. Aí tem todo um tratamento, o pessoal da infraestrutura entra na jogada, quem criou o programa que está atendendo, né, o projeto está atendendo do outro lado, tem que se envolver também para saber exatamente o que está acontecendo, tá? Muito bem. Dentro de cada centena, cada categoria, nós temos alguns códigos muito específicos, coisas que a gente já costumeiramente vê na internet, tá? Por exemplo, o HTTP 200, nós já vimos, tudo correu perfeitamente bem, né? A resposta é ok.
O 301 indica redirecionamento permanente. Sempre que você bater nesse endereço, ele vai mandar para outro lugar. O 401 não autorizado. Você não pode ver as informações que você está solicitando. O 404, o recurso solicitado não foi encontrado no servidor. É o velho conhecido not found. Né? Eu não achei. Você está pedindo algo que não existe aqui. O 500, erro interno do servidor. É o pior cenário. Deu pau lá no servidor. Alguma coisa que você fez, ou que foi solicitado ao servidor, e durante a execução o servidor encontrou um problema. Geralmente é um exception maltratado no servidor. Né? Algum código, falha de acesso ao servidor de banco, mandou ler um determinado recurso XML, o arquivo não existe. As coisas assim. Tá? O 502, bad gateway. O que significa bad gateway? Ele bate no servidor e o servidor, internamente, o servidor está tentando acessar um recurso que não está endereçado da própria rede. Então, é problema no servidor mesmo, na rede do servidor. Tá? E o 503, esse é fatal. Esse erro aí é erro de infraestrutura. O serviço está indisponível. O servidor HTTP não está funcionando, ou aquilo que você está pedindo não está funcionando. Aí é um problema sério. Aí você está enrolado. Bom, para maiores detalhes, a gente tem uma lista completa lá no Wikipedia, o endereço está no PDF, que vai estar no Google Drive, tá? E também um conjunto completo de códigos e status lá na Mozilla Development Network, tá? Que hoje é uma das principais fontes de informação para o HTTP e HTTPS. Beleza? O endereço está no PDF, depois vocês podem verificar. Aqui importante é como é feita uma solicitação, né? Uma vez feita a solicitação, como é essa resposta? E esse aqui já está no cabeçalho, está explicado certinho, né? Como vem nos cabeçalhos da resposta. Você não vê esse cabeçalho, a não ser que você utilize uma ferramenta como o Postman, para você disparar uma solicitação e obter uma resposta. Depois a gente pode até dar uma olhada como funciona isso aí. Tá? É verdade, gente. Espera só um pouquinho. Deixa eu abrir o Postman aqui. Eu vou mostrar isso para vocês em primeira mão, para que vocês possam entender. Tá? Porque nós vamos trabalhar muito com a construção, não tanto cliente, mas mais servidor. Então, nós vamos utilizar pesadamente o Postman para isso. Acho que na aula anterior eu já tinha falado a esse respeito, tá? Vamos ver. Deixa eu fechar aqui, que são coisas que eu estava fazendo antes. Aqui, estudos. Pode ser o JSON placeholder. Pode ser get users. Muito bem. Isso aqui eu estou consumindo uma API, tá, gente? Então eu vou mandar uma solicitação, tá? Já já a gente vai ver a respeito das mensagens, mas eu queria mostrar isso aqui para vocês, para ilustrar os cabeçalhos como são. Aqui é a resposta lá do serviço que eu estou consumindo, mas o que me interessa é isso aqui, ó. Quais são os cabeçalhos de resposta, ó? Dá uma olhada. Ah, vem muito mais informação do que está sendo colocado na tela, professor. Vem, mas a gente tem que considerar que eu estou consumindo um serviço, eu não estou solicitando uma página. Né? Ah, eu poderia pedir uma página no servidor? Poderia. Vamos ver o que acontece. Vamos fazer uma experiência? Vamos ver o que acontece se eu digitar aqui, por exemplo, o endereço da Globo, né? www.globo.com. Vamos ver? Eu fiz um get e ele retornou o quê? Uma página HTML para mim, ó. Olha que legal. Então, aí vamos dar uma olhada no cabeçalho. Isso aqui é o corpo da resposta que foi enviado para a gente, na página que a gente solicitou. No caso aqui da Globo, é uma index HTML, ó. Quer ver? Vamos dar uma olhada, o título da página. Eu acho que é uma index. Está em formato HTML. É isso mesmo. Vamos dar uma olhada no cabeçalho. O que veio de resposta? Ó, dá uma olhada isso aqui. O texto HTML, muito bem. Nós temos o tamanho da conexão, a conexão ela é do tipo Keep Alive, então esse servidor se mantém ativo, tá? Geralmente são servidores mais recentes. A gente tem aqui, por exemplo, ó, até a identificação de qual servidor está atendendo essa resposta, né? O que mais que a gente tem aqui que é interessante para nós nesse momento? Vamos ver.
a connection, o tamanho da resposta e o tipo da resposta. Eu acho que o restante são informações mais... isso aqui é interessante, ó. O content encoding é do tipo gzip, quer dizer que a resposta é compactada. O HTTP também permite respostas compactadas, o que é muito interessante, porque se é um documento HTML que está sendo respondido, é texto puro. E texto puro pode ser compactado para ficar menor. Isso é interessantíssimo, tá? Muito bem. Vamos voltar então aqui à nossa apresentação. A gente já entendeu isso aí como funciona, tá? E agora vamos falar sobre os verbos HTTP, que são importantes também, tá? Eu acho que no nosso contexto, veja bem, eu acho, quer dizer que eu não tenho certeza. Na minha concepção, é uma das coisas mais importantes da nossa disciplina. É o entendimento disso aqui. Porque se a gente não entender isso aqui, a gente praticamente não consegue produzir nada. Vamos lá? Uma solicitação HTTP ou HTTP Request é uma maneira do navegador mostrar uma página da internet utilizando um dos 8 métodos de solicitação do protocolo HTTP. 8. Na verdade, são 7, 4 muito conhecidos, 7 bônus, vamos entender, tá? São os 4 principais, mas uns 3 mais ou menos conhecidos, tá? E existem muitos outros que estão disponíveis recentemente com HTTP, a versão mais recente, tá? Lembrando, recentemente, por causa do HTML5, o HTTP começou também a ser migrado para uma versão mais nova. Então a gente vai ter brevemente uma versão HTTP 1.2, tá? E essa versão do HTTP 1.2, ela inclui novas mensagens nos cabeçalhos HTTP. Isso aí vai ser muito interessante, tá? Além de solicitar um determinado arquivo, envia várias informações para o servidor, sendo elas o seu IP, a versão do navegador que está usando, a página que utilizou para pedir o HTTP request e o idioma que você usa, entre outros. Tá? Isso quer dizer que podemos invocar uma mesma URL, Universal Resource Locator, nesse caso páginas, ou URI, Universal Resource Identifier, isso significa identificador. Isto significa o quê? Recurso, geralmente ligado a serviço. Então, quando você quer consumir um serviço, é uma URI, não uma URL. URL é página. Em uma requisição HTTP, porém, dependendo da atribuição do verbo HTTP, a requisição irá desempenhar uma tarefa diferente do servidor. Chato. O verbo HTTP acaba determinando a semântica ou o significado, a intenção da requisição HTTP. Lembra que eu falei que tem que fazer sentido? Vocês vão entender por quê. Vamos dar uma olhada. Os verbos mais utilizados: get, post, put e delete. São os 4 principais, aqueles que todo mundo usa. Tá? Então a gente tem obter os dados, get, obter os dados de recurso. Lembra que tem que fazer sentido? É esse sentido que tem que ser feito, tá? O post, criar um novo recurso. E isso aqui em um ambiente RESTful, ou quer dizer, um ambiente REST perfeito. Tá? Isso é importante, tem que levar isso em consideração. Put, substituir os dados de determinado recurso, é um update em banco, geralmente. O delete é excluir o recurso. A gente tem as situações bônus, tá? Quais seriam essas situações bônus? As outras mensagens. Seria o patch, atualizar parcialmente um determinado recurso. O read, similar ao get, mas utilizado apenas para se obter os cabeçalhos da resposta sem os dados em si. Geralmente a gente usa o read para saber se o servidor está online, tá? E o options, obter quais manipulações podem ser realizadas em determinado recurso. Em outras palavras, quais são os verbos que estão atendendo para aqueles recursos específicos, tá? Muito bem. Aqui a gente tem uma tabelinha que explica para a gente em qual situação cada verbo desses é utilizado. Os 4 básicos e mais o PET, que é o bônus, tá? Então, em situações comuns, no desenvolvimento de serviços sem muita qualidade ou boas práticas, geralmente atende a situação básica. Você tem o GET para fazer consulta e o POST faz tudo. Está errado. O quase lá significa que você está querendo desenvolver uma coisa voltada para as boas práticas, mas você não chegou nesse ponto ainda, tá? Então você tem lá as consultas feitas com GET, você tem o POST fazendo criação e edição, ainda não está legal,
E você tem o delete fazendo a remoção. Já é alguma coisa. Já melhorou bastante. O RESTful quer dizer que está tudo certo, você está usando boas práticas. Então, o RESTful é aplicável. Ou seja, você tem um serviço RESTful. Quer dizer que as boas práticas estão sendo aplicadas. Neste caso, você tem o GET para consultas, o POST para criação, o PUT para edição e o DELETE para remoção. Perfeito, tudo certinho. E a situação do bônus para o RESTful é quando, além de tudo isso, você utiliza o PATCH para fazer edição parcial. Professor, o que vem a ser edição parcial? Edição parcial, meus caros, é quando você quer mudar alguma coisa parcialmente dentro de um servidor. Vamos pensar o que isso significa. Mudar parcialmente pode significar o seguinte, um bom exemplo. Você tem nota fiscal e itens de nota. Tá? E você quer obter ou atualizar os itens, o valor do ICMS, por exemplo, de cada item daquela nota, sem ter que abrir a nota e fazer alterações nela. O que você pode fazer? Você usa o verbo patch, e o patch ele vai permitir que você faça o seguinte, a construção dele é: acesse a nota fiscal tal e para os seus itens aplique a variação de ICMS desejada. Então, aplica nos itens, não na nota. Entendeu? É assim que funciona. Isso é lógico, é um exemplo. Existem outras inúmeras situações. Mas, para ser bem sincero, geralmente são só os 4. Get, push, put e delete. Tá? Muito bem. HTTPS. HTTPS é a parte de segurança, né? HTTPS, ele é geralmente, tá? Ele está geralmente voltado a uma configuração de segurança, né? Tanto que a própria tradução, né? HTTPS, o S vem de secure, tá? É uma implementação do HTTP sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo SSL-TLS. Essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma conexão criptografada e que se verifique a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. A porta TCP usada por norma para o protocolo HTTPS é 443. A HTTP normal usa a porta 80. Né? E toda a comunicação na porta 80 é a comunicação texto. Se é uma comunicação texto, você pode ter um coleguinha seu chamado hacker pendurado na sua conexão, ouvindo, é uma técnica que a gente chama, tá? Ouvindo os pacotes que passam. Ouvindo é uma forma de dizer, tá? Quer dizer que ele está lá bisbilhotando. E se nesse ato de bisbilhotar ele conseguir pegar um pacote escrito em texto puro, gente, ele pode abrir esse pacote, pintar e bordar com ele. Vamos imaginar que o seu pacote... Nossa, meu nariz esquisito. Vamos imaginar que nesse pacote de texto puro, você está mandando seu nome de usuário e senha de algum serviço que você está acessando. Você acabou de abrir uma brecha de segurança para um hacker poder tomar conta desses dados e fazer o que ele bem entender. Como é que a gente previne isso? Usando HTTPS, usando uma comunicação criptografada de ponta a ponta. Tá? Então, o cara que está ouvindo isso passando pelo canal, ele vai ouvir ruído. Que tipo de ruído? Ele vai ver texto? Vai, mas tudo esculhambado. Não tem nada a ver. Se você colocar uma senha ABCD 1, 2, 3, por exemplo, o que ele vai ver do outro lado tem nada a ver com a ABCD. Ele vai ver outra coisa, tudo baralhado com símbolos do meio e tal. Entenderam? Isso é muito interessante, tá? Eu vou pular essa parte, assim, que é a parte textual, e eu vou direto aos exemplos aqui, ó. Quando um HTTP pode ser confiável? O HTTPS, né? É confiável. Nessas seguintes situações, olha só. O usuário confia que o navegador implementa corretamente HTTPS com autoridades certificadoras pré-instaladas adequadamente. Autoridades certificadoras são mecanismos, podem ser sites ou serviços, que autenticam que, desculpe, aquela assinatura digital pertence a você. Em outras palavras, você é você mesmo. Interessante, tá?
aquele cadeadinho que a gente tem disponível em alguns sites, né? A gente vê a questão de segurança no cadeadinho lá no campo da URL. Muito bem. O usuário confia que as autoridades verificadoras só irão confiar em páginas legítimas, que não possuem nomes enganosos. A ideia de você utilizar uma unidade certificadora para garantir que, para garantir que a sua página funcione e esteja 100% segura. Tá, até aí tudo bem. Dá para confiar. A página acessada fornece um certificado válido, o que significa que ele foi assinado por uma autoridade de certificação confiável. Isso é interessante. Isso é o padrão. Se a página é assinada digitalmente, significa que alguma unidade certificadora garantiu que aquele certificado digital é válido, fornecido por alguém que também é válido, e que aquela empresa que está assinando ou que está respondendo por aquele domínio é a mesma empresa que está no certificado. Quer dizer, é tudo autêntico, tudo verdadeiro. Guardem essa informação. O certificado identifica corretamente a página. Por exemplo, quando o navegador acessa https:/exemplo.com, né? O certificado recebido é realmente de exemplo.inc, né? A empresa, né? E não de alguma outra entidade. É como eu falei, aquele certificado ele garante que aquela página pertence àquela empresa e aquela empresa é legítima. Entendi. Agora vem o pior dos cenários, tá? O tráfego da internet é confiável. O usuário crê que a camada de encriptação do protocolo SSL-TLS é suficientemente segura contra escutas ilegais. Aqui os nossos colegas ficam ouvindo, né? Então, agora vem a parte chata. Podem existir servidores na internet que foram criados com a intenção de ludibriar o usuário, garantindo que determinado site é autêntico quando na verdade não é. Isso pode ser feito? Pode. Nossos colegas hackers sabem bem como fazer isso, tá? E inclusive isso já foi utilizado em vários tipos de ataque. Eu já contei várias vezes as histórias de ataque ao Banco do Brasil, né? Que foram feitos, inclusive os mais recentes, foram feitos justamente dessa forma, utilizando um servidor que dava garantia de autenticação à página. Isso é um problema seríssimo. Seríssimo. Vamos em frente. Aqui a gente tem um exemplo disso na prática, tá? Na primeira situação, o usuário fornece nome de usuário e senha em uma conexão insegura para acessar um servidor HTTP na porta 80. Tá, o que acontece aqui? Acontece que o cara que está escutando isso, ele vai ver texto normal passando. Se você está informando, por exemplo, o número do seu cartão, aquele código que fica atrás dele, o seu CPF, o seu nome completo, é tudo que ele precisa para usar seu cartão de crédito. Pois é. Agora, se ele está passando a outra situação, tá? A situação segura. Se o usuário passa as informações por uma conexão criptografada, quem está escutando isso vai escutar ruído, vai escutar, vai ver um monte de caracteres disformes, né? Um monte de coisa misturada, incompreensível. Mas até isso também pode ser quebrado. Tem que tomar cuidado, tá? O mesmo exemplo, só que agora numa situação um pouco mais adversa. Nós temos uma situação que a nossa colega Ellen está passando por uma conexão normal, textual, o nome de usuário e senha dela para acessar o serviço. Gente, o cara está escutando isso, vai ver escrito daquele jeito ali. Ó. Texto normal. Isso é um problema. Agora, em compensação, a Carol está usando uma conexão criptografada. Dá uma olhada como é que os dados vão ser enxergados pelo nosso espião. Tá vendo lá? Não é a senha dela. Só que aí, como eu falei, tem uma situação também. Quem já assistiu as palestras do Chuck, que é nosso colega aqui, que costuma, um palestrante de segurança que costuma dar ótimas palestras aqui para o pessoal. Quem quiser saber mais sobre o assunto, procura o site do Engetec 2020, que ele deu uma palestra fantástica falando sobre isso, tá? Ele explicou, muito bem explicado, eu vou sintetizar muito o que ele falou aqui, desculpa, Chuck, vou dar uma resumida.
Mas, em outras palavras, se você fornece uma senha muito fácil, mesmo em termos de criptografia, utilizando determinadas técnicas, os nossos colegas hackers conseguem quebrar a criptografia e traduzir a sua senha. Isso é um problema seríssimo. Por quê? Porque quem está fornecendo a criptografia deve trabalhar com um algoritmo muito forte. E a senha que você está colocando, mesmo em ambiente criptografado, deve ser uma senha forte. Usar ABCD123 é piada, né? Você não pode fazer isso, de jeito nenhum. Porque vai ser uma das primeiras coisas que eles vão conseguir quebrar. O ideal é utilizar uma senha forte, misturando símbolos como dólar, né, o cifrão, né, usando o arroba, usando asterístico, sinal de mais, sinal de menos, ponto, coisas nesse sentido, variando letras maiúsculas com minúsculas, e nós brasileiros ainda temos a possibilidade de utilizar, em alguns casos, senhas com cedilha, né, e outros símbolos que são exclusivos daqui do Brasil. Então, nós podemos usar isso, sem sombra de dúvida. Mas eu deixo uma dica para vocês. Procure utilizar uma senha que seja fácil de ser identificada. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Deixa eu abrir o Notepad para vocês, tá? Aqui, vou usar um bloco de notas mesmo. Dá uma olhada. Vamos imaginar que você escreva uma senha, tá? Uma dica, tá? Vou usar a palavra senha. É o que eu costumo fazer. Pega a palavra senha e fala o seguinte: como que isso tem. Vamos colocar 8 dígitos para ficar mais fácil. Vamos colocar senha. Senha 1, 2, 3 é sacanagem, né? Vamos colocar assim: senha. Vamos colocar senha fácil. A palavra senha fácil. Beleza? Como é que essa palavra, se você coloca ela para criptografar, o cara quebra em questão de segundos, né? Porque eles vão testando os caracteres até encontrar o caractere que bate com aquela letra. Eles vão fazendo a composição, e daí, em questão de minutos, ou às vezes até menos, eles conseguem quebrar essa senha fácil que você colocou, texto puro. Agora, você quer ver como uma coisa fica um pouco mais difícil? Faz assim, a minha sugestão. Primeiro, a primeira versão dela, tá? Coloca aqui, ó. Senha, ó. Já mudou, né? Ó. Fá. Aí você coloca C-I-L. Olha lá. Já ficou um pouquinho mais complicado. Isso para quebrar em criptografia é muito mais difícil, tá? E tá começando a esquentar. Nossa, tá tão gostoso até agora. Vamos lá. Como isso pode ficar mais complexo? Você pode fazer o seguinte, ó. Troca, ó, usa de cima, tá? E aí coloca S3 NH arroba senha. Olha como ficou diferente. Agora vamos usar o fácil. F, em vez de ser um A, você pode colocar um outro símbolo qualquer. No meu caso, eu vou colocar um asterístico. Ou então eu deixo a letra A, mas a letra C eu troco pelo número 6. O I eu deixo maiúsculo e o L eu mudo para 1. Ali, ó, é porque o conjunto de caracteres que eu estou usando, tá? O L e o 1. Ah, não, ele deixa diferente. Legal. Dá uma olhada nessa senha. Senha fácil. Mudou. Agora, quanto tempo será que leva para quebrar uma coisa dessa? Chuck, eu vou aproveitar uma coisa que você mostrou para mim um tempo atrás e eu vou mostrar para o pessoal. Como que a gente pode fazer uso de algo bastante interessante aqui, como aquele esquema de teste das senhas do Kaspersky, né? Deixa eu colocar aqui, Kaspersky, aqui, Password Check. Isso aqui foi uma dica que o Chuck deixou lá no Engetec. Eu recomendo que vocês deem uma olhada, tá? Eu não sei onde está publicado. A galera se informa, né? Troca uma ideia com o professor Sidney, que ele pode passar o URL para vocês. É que eu não sei mesmo, tá?
Dá uma olhada, ó. Esse aqui é um dos recursos que o Chuck passou para a gente. Passwordcaspersky.com, tá? Um site português, né? Português Brasil. Ó, vou pegar essa senha e eu vou jogar aqui, ó. Verifique sua senha. Sua senha é resistente a invasões. Sua senha não aparece em nenhum banco de dados de senhas vazadas. Sua password pode ser decifrada com um computador doméstico em 4 anos. E aí eles ainda colocam embaixo assim, ó, é o tempo que você leva para conduzir. Nossa, é muita coisa. Deixa eu ver. Quantos dígitos tem aqui? 2.777.778 quilômetros em sua nova Ferrari. Tá vendo? São 4 anos para quebrar essa senha. Agora, vamos colocar a palavra senha fácil? Vamos fazer esse teste? Vem aqui e coloca senha fácil. Olha lá. Sua senha é muito fácil de decifrar. A senha é comum ou é uma palavra? Essa senha apareceu 418 vezes em um banco de dados de senhas. Uma pesquisa mostrou o seguinte. Ó, o Google respondendo, nem perguntei nada. Mas, gente, olha só que diferença, entendeu? Então, é importantíssimo a gente ter esse tipo de informação para saber que, olha só a diferença. Isso aqui é o que a gente estava fazendo. Ó, eu mudei alguns caracteres e já ficou dificílimo de quebrar. E isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, tá? Então, quando vocês estiverem preenchendo a senha de vocês aí, façam um joguinho desse, como eu fiz aqui. Coloque alguns símbolos, põe os números no caminho, letras maiúsculas e minúsculas, vocês vão ver a diferença. E testa lá utilizando o mecanismo da Kaspersky, tá? Que é uma boa. Eu tenho uma aqui que eu criei, fácil, não é difícil não. Usando esse esquema de substituição, o pessoal da Kaspersky fala que leva 300 anos? Acho que é isso, 300 anos. Aí eu mandei até para a professora Noísa, a Noísa falou, pô, passa para mim que eu quero usar. Não, sem a minha. Se vira. Aí, aprende a técnica, desse jeito que eu ensinei. Beleza? Vamos lá, gente. Continuando, agora para encerrar o nosso assunto, vamos falar sobre HTML5. Uma breve introdução, porque a gente vai trabalhar muito com isso, tá? Não é o nosso foco, mas a gente precisa conhecer um pouquinho lá do cliente. Então tá. Desde 99, o desenvolvimento da HTML ficou estacionado na versão 4. 1999, o HTML estava na versão 1.4. Não, desculpe. Versão 4. 1.4 não existe. Versão 4. HTML 4. 20 anos, professor? 20. Faz 20 anos que vocês usam a mesma coisa e não percebem. Tem gente aí que é mais novo do que o protocolo HTTP. Vamos lá, então. De lá para cá, a W3C, que é o consórcio responsável pelo HTML, pelo XML, pelo SVG e por outros vários recursos que tem no mundo, esteve focada em linguagens como o próprio XML, como o SVG, que é para uso de gráficos vetoriais em navegadores. Quem fez computação gráfica comigo sabe do que está falando. Enquanto isso, desenvolvedores de navegadores estiveram preocupados em melhorar as funcionalidades destes, como exibir páginas em abas e oferecer integração com leitores RSS. A galera estava mais ocupada em fazer outra coisa do que dar atenção para o HTML. Recentemente, no entanto, organizações como a Mozilla Foundation, Opera e Apple se reuniram para atualizar o HTML e implementar novos recursos interessantes. Então, quer dizer, ó, gente grande entrou na jogada, né? Tem cachorro grande agora na conversa. Beleza? HTML5 é a mais nova versão do padrão HTML. Fantástico, faz um monte de coisa muito interessante. Dá tempo para criar jogo com ele. Olha só. Ele oferece novas funcionalidades para proporcionar não somente mídias diversas, mas para melhorar o suporte para criar aplicações web que possam interagir com o usuário, seus dados locais e servidores mais facilmente e efetivamente. Como eu disse, dá para criar jogo com ele. Lógico, você tem que ter uma linguagem de programação forte trabalhando junto. Mas ele facilita muito o seu trabalho. Muito. Atualmente, praticamente todos os navegadores mais utilizados no mundo oferecem suporte à maior parte dos elementos HTML5.
Hoje, praticamente todos eles, porque aqueles que estavam em adaptação ou usavam gambiarras saíram de operação. Tá? No entanto, alguns desenvolvedores defendem a ideia de se esperar um pouco mais para que essa nova especificação comece a ser utilizada para valer. Muitos acessos a sites são feitos com versões de browser que não trabalham com HTML5. Como eu disse, esses browsers entraram em desuso e estão caindo. O maior exemplo disso é o Internet Explorer, que saiu fora. Inclusive, a gente fala sobre isso daqui a pouquinho, tá? Outros acreditam que toda nova tecnologia deve ser colocada em prática o quanto antes e já começaram a utilizar HTML5 junto com os scripts que fazem os navegadores mais antigos reconhecerem as novas tags. Então, quer dizer, nós temos... só um minutinho, gente, eu vou só tirar aqui, mas eu já volto. Nós temos vários desenvolvedores com opiniões conflitantes, né? Nós temos pessoas que estão voltadas com um pensamento mais para utilizar o HTML5, mais utilizar com calma, com cuidado, né? A fim de evitar problemas de ordem de compatibilidade. No entanto, a maioria não pensa assim. Eu mesmo não penso assim, tá? HTML5 está aí, tem que ser usado, é muito bom. A gente tem que utilizar mesmo, tá? A resistência sempre vai existir. Dá uma olhada. Infelizmente, ainda encontramos sites diagramados com table, como se estivéssemos em 1990. Gente, programar com table é considerado retrocesso. O que você usa no lugar? Div. E, para ser sincero, é difícil. Não é fácil. Quem programa com HTML há muito tempo, programa em HTML, quem cria páginas em HTML há muito tempo, tem uma forte tendência a utilizar table ao invés de utilizar div. Eu mesmo sou um. E vira e mexe, estou me policiando. Falei, será que isso tem que ficar em div? Será que isso tem que ficar em table? Mas se eu colocar em table vai ficar feio. Tem uma forma melhor de organizar usando div, fica mais dinâmico. Entenderam? Pessoalmente, eu estou trocando. Sempre quando eu vejo, não, eu já abro uma tag table aqui falando, pera lá. Vou fazer isso em div. Eu faço em div. Quando eu uso table, raras situações, mas especialmente quando eu quero mostrar, por exemplo, a construção de dados criando tabelas dinâmicas. Quem cria a tabela, no caso, é o JavaScript. Quer dizer, dentro do HTML não aparece quase nada de tabela. A criação da tabela propriamente dita é por dentro do JavaScript. Pode ser substituído? Até pode, mas no caso eu fiz isso em poucas situações para exibir poucos dados, então eu não acho que tenha um impacto tão grande assim. Tá? Mas o ideal é que você faça essa substituição. Olha o exemplo, ó. A versão do Internet Explorer 6, o IE6, permaneceu em uso durante mais de uma década e precisou das ações de grandes companhias como Google, que deixou de dar suporte a essa edição para tentar diminuir a quantidade de usuários com um navegador incrivelmente antigo. Realmente. 6. E tem gente assim, professor? De sobra. O que não falta... Gente, tem gente utilizando o Windows XP até hoje, porque fala que é seguro. Ah, não, sistema operacional seguro, consigo usar numa boa, roda tudo. Roda tudo? Não. Talvez roda o que você precisa, mas rodar tudo, é preferível você trabalhar com Linux. Pelo amor de Deus. Aliás, na maioria das situações é preferível mesmo trabalhar com Linux, né? Afinal de contas, o Linux ele é muito mais seguro nesse tipo de situação. Vamos lá. Não é por menos que muitos desenvolvedores se preocupam em criar páginas que funcionam em navegadores atuais e também nos mais antigos. Afinal, ninguém quer perder visitantes. Não concordo muito com isso, não. Eu, pessoalmente, eu não gosto de trabalhar em situações em que você tenha um tipo de construção assim.
Tá? Eu não gosto de trabalhar nesse tipo de coisa. Eu odeio trabalhar com coisas legadas. Já começa por aí. Tá? É muito mais. Ah, não, é um formulário, tem que dar suporte para ele, tá? A página, tem que... Vamos reescrever? Vamos. Vamos criar um negócio. Vamos criar um negócio legal, né? Vamos criar uma API para atender a parte de back-end e no front-end. Vamos deixar só HTML e JavaScript. Vamos parar de usar webforms, né? Vamos parar de usar algumas técnicas que tem PHP lá, que você consegue, o cara consegue até baixar inteirinho o script de PHP que você está utilizando. Aí tem gente que coloca o nome de usuário e senha de banco lá dentro do script, não configura nada. Né? Vamos parar de usar, no caso do webforms, vamos parar de usar, porque a gente usa o ASP.NET MVC usando o Razor, e o Razor permite que você escreva todo o código C# na página. Não é boa prática nunca, em lugar nenhum. Vamos parar com isso. Qual que é o certo? Vamos trabalhar com API, REST API, no back-end. No front-end, vamos utilizar HTML e JavaScript. É boa prática. Pronto. E outra, existem boas práticas também na escrita do HTML e da escrita do JavaScript, seja jQuery, Angular, não importa. Tem boas práticas e elas devem ser seguidas. Vamos lá, vamos continuar. Por essa razão, o jeito mais fácil de tomar a decisão sobre migrar ou não ao HTML5 é estudando o público-alvo do site para saber quais os navegadores mais utilizados por ele e pensar se o tempo gasto com adaptação para browsers antigos valerá a pena. Gente, nunca vale a pena. Browser antigo, não. Tem que ter um aviso gigantesco lá na página, lá em algum lugar da página, tá? Se o cara tentar acessar com o navegador e você consegue identificar o navegador do cara pelo JavaScript, você verifica. Primeiro, o cara... tem gente que... Com licença. Tem gente que desabilita o suporte ao JavaScript na linguagem. Ou na página, né, na navegação. Isso default do navegador? Não. Nem abre. Não deixa o cara entrar. Ah, ele vai criticar. Não é problema meu. Eu desenvolvi o site para ser usado com os mecanismos JavaScript. Ah, se a pessoa não tem acesso a isso, porque ela não pode. Meu amigo, não é problema meu. É problema do usuário. Ah, não, porque você vai perder usuários. Então, desse tipo, eu até prefiro perder. Porque até mesmo o usuário tem que ter consciência que existem boas práticas, né, na construção de páginas. Ah, o usuário é obrigado a saber disso? Não, o usuário não é obrigado a saber disso. Assim como também o desenvolvedor não é obrigado a desenvolver uma página que seja 100% JavaScript off. Não existe isso mais. Na internet, hoje, isso é quase como um retrocesso. É como se você estivesse dando um passo para trás. Tá? Da mesma forma que existem iniciativas que também são um pouco complicadas. Iniciativas que, sinceramente, podem causar certos problemas, como, por exemplo, você desenvolve todo o mecanismo lá em Razor, no ASP.NET MVC e tal, mas a parte visual ela acaba ficando pobre em função justamente da ausência de mecanismos para exibir informações. Eu já vi situações em que o cara desabilitava até mesmo, o site do cara tinha a possibilidade de desabilitar até mesmo o CSS. Gente, se você tem uma situação assim, na minha opinião, tá? Começa a repensar um pouquinho o conceito, porque isso está errado, tá? O usuário ser privado de obrigar o desenvolvedor a não a desenvolver uma página ou uma aplicação web sem nenhum suporte a esse tipo de coisa, não é algo que vale a pena. Eu acho que o usuário tem que mudar o conceito. E estão mudando o conceito, porque tem muita gente já boa no mercado, mesmo como usuário, que já pensa bem diferente. Tá? Isso é muito legal. Que bom. Evoluímos, né? Deixa eu voltar a compartilhar aqui para vocês. Aqui.
Muito bem. Então, a gente já discutiu um pouco sobre o HTML5, né? Agora, vamos meter a mão na massa. Vamos desenvolver uma página. Eu vou utilizar aqui o Visual Studio 2019, porque eu considero uma ferramenta bastante interessante para desenvolver, tá? E eu vou, são coisas que eu posso comentar com vocês sobre como desenvolver. Eu vou mostrar para vocês na prática, para que vocês possam entender. Eu prefiro usar o Visual Studio. Um dos principais motivos para usar o Visual Studio no desenvolvimento envolve a possibilidade de utilizar o servidor de internet que vem embarcado nele. Quer dizer, eu não preciso configurar nada para utilizar um servidor de internet embarcado. Eu abro dentro do Visual Studio e utilizo dentro dele. É muito mais fácil, tá? E vamos também nos familiarizando, porque nós utilizaremos muito isso aqui. Muito mesmo. Então vamos lá. Vamos criar um projeto do nada, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é criar um projeto novo. Um agrupador de projetos, é um blank solution, tá? Vou selecionar aqui, ó, vou escrever aqui, ó, blank solution. Ele já traz para mim, tá? Esse cara aqui, ele vai perguntar o nome dessa solução, a gente vai colocar projeto ADS 2020-2, né? Que é a identificação da nossa disciplina. O local é onde eu vou armazenar, eu sugiro que vocês deixem aqui, tá? Porque é o local também que o Git usa para fazer os repositórios dele. Então, talvez seja uma boa ideia deixar por aqui mesmo, tá? Create. Beleza. O Blank Solution foi criado. Agora a gente vai fazer o quê? Vamos criar um projeto web, tá? E é importante, tá? Para a página, nós vamos criar um projeto web vazio. Então, é um projeto de cliente. Nessa disciplina, nós vamos desenvolver uma REST API nesse mesmo projeto. Então, tomem cuidado com isso. Prestem bastante atenção nos nomes que vocês vão dar, tá? Neste caso, ó, eu vou criar um novo projeto do tipo... Olha, atenção nisso aqui, tá? É ASP.NET, olha lá, ele até já está sugerindo, ó, web application, tá? Olha só, o nome do tipo de aplicação que eu estou procurando é essa. A linguagem é C#, o tipo é Windows ou Web, tá? Tanto faz, e todos os tipos de projeto. Repara que o segundo aqui, ó, o primeiro ele traz o ASP.NET Core, nós não vamos usar o ASP.NET Core nesse curso, tá? Mas aqui, ó, a segunda opção nos interessa bastante, que é o ASP.NET Web Application.NET Framework, tá? Apesar de que a aplicação cliente não usa .NET, mas a gente precisa criar um projeto desse para embarcar no servidor de internet incorporado ao Visual Studio. Entenderam? Uma facilidade que ele traz para nós e nós vamos utilizar. Next. Eu vou chamar de app cliente aqui, ó. Olha lá. O nome do projeto vai ser app cliente. O location é no mesmo local onde está o nosso projeto e o framework, nesse caso, não interessa muito, mas eu vou deixar aqui a versão 4.7.2. Por que não interessa? Porque a aplicação cliente nossa é HTML e JavaScript. Não é uma aplicação .NET, tá? Aqui, ó, presta bastante atenção nisso agora. Eu vou criar um projeto vazio, sem nenhuma referência e sem estar configurado para HTTPS, porque é um ambiente de teste para nós, certo? Eu vou clicar no Create e ele vai criar esse projeto para nós. Show! Projeto criado. É um projeto web vazio, certo? Então ele já prevê a possibilidade de a gente poder escrever as coisas aqui. Ótimo. Não tem nada, é um projeto literalmente pelado. Primeira coisa, a gente vai adicionar uma pasta para identificar o nosso desenvolvimento, tá? Eu vou criar uma nova pasta aqui, ó, chamada HTML. É onde a gente vai armazenar nossas páginas. E aí eu vou gravar a primeira página, tá? Ó, vou adicionar a primeira página, uma página HTML aqui, ó, HTML page. Vou dar um nome só de index. Não preciso colocar a extensão, ele põe sozinho, tá? Perfeito. Temos aqui nossa primeira página, tá?
Vamos escrever alguma coisa aqui e depois eu vou explicando para vocês. Mas vamos entender. Primeiro, toda página HTML começa e termina com a tag HTML. Um adendo importante é que com o HTML5, o nosso cabeçalho, a primeira coisa que aparece na nossa página é justamente esse doctype. Então ele está explicando para os navegadores que se trata de uma página usando HTML5. A gente ainda vai usar algumas coisinhas meio antigas, mas vai evoluir com o passar do tempo, tá? Aqui o que eu vou fazer? Olha só. No body é onde eu escrevo o código, o corpo da página, tá? Eu vou criar aqui uma tag usando H1, quer dizer, um cabeçalho, né? Um reader, vai sair meio grande assim. Eu vou colocar projeto app cliente, tá? Olha só. ADS-2020-2. Opa. Bem. Aí, o que eu vou fazer em seguida? Eu vou colocar uma linha em branco, que é um BR, né? O que mais que eu vou fazer? A gente pode colocar uma tabela. Vamos brincar com a tabela por enquanto, tá? É ideal? Não é. Eu sei que não é. Mas vamos, para a gente se familiarizar, tá? Então vamos colocar table. Beleza. A tabela com HTML5, a mesma tabela ficou mais otimizado, tá? Dá para usar umas coisas mais legais. Você tem algumas tags, por exemplo, como tRead, cabeçalho da tabela, tBody, o corpo da tabela, e o tFoot, que é o rodapé da tabela, tá? No nosso caso, o tRead é onde a gente põe o cabeçalho que a gente quer que apareça na tabela. Então, vou colocar aqui uma linha, aí eu estou criando uma linha, tá? Com a tag tr, eu informo. Então, eu trabalho primeiro linha, coluna, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui, eu vou usar th, porque eu estou criando o cabeçalho dela. Aqui dentro eu vou colocar ó, uma tag b, que é para escurecer, é um blank e tal. No futuro eu vou trocar isso pelo CSS, tá? Mas vamos só nos familiarizar com isso. E aqui vamos colocar ID. Aqui vamos colocar nome, endereço, vou escrever certinho, tá? E aqui eu vou colocar telefone. Muito bem. Então, esse é o cabeçalho da nossa tabela. No body, eu vou colocar... opa! Errei aqui, tr. E aí eu crio as colunas de dados, né? Que eu usando a tag td. Só que nesse caso, eu vou colocar aqui, por exemplo, o ID é 1. Vou colocar 4. Eu vou colocar, ó, o nome, eu vou colocar Luiz. O endereço, eu vou colocar... Não, vamos trocar, vai. Vou colocar aqui o Dino... A rua tal 10. Beleza? E o último é o telefone do Dino. 76. Beleza? Muito bom. Agora eu vou copiar essa linha inteira com essas colunas. Aqui mais umas 4 aqui, só para a gente ver isso na tela, tá? Então vou colocar aqui, ó, vou trocar aqui. Vou colocar 2, 3, 4. Aqui eu já tenho o Dino, aqui eu vou colocar a mulher dele, a Fran. Aqui eu vou colocar o Bob. Aqui eu vou colocar a Charlene. E por último, a beleza? Muito bem. Agora, criei a página. Vou criar um rodapé aqui, aí eu vou colocar aqui, ó, tr. Aqui eu vou colocar td, ou pode ser th também, né? E aqui eu vou colocar rodapé. Beleza? Ótimo. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer?
Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou renderizar isso aqui. Como é que eu faço para renderizar? O Visual Studio, lembra que eu falei que ele tem uma facilidade e a possibilidade de usar um servidor embarcado dele? Pois é, ó. Eu escolho qual navegador eu vou usar. No caso, eu vou usar o Google Chrome mesmo, tá? E aí, o que eu vou fazer? Ó? Botão direito, View in Browser. Repara, eu não estou executando o projeto, não é uma aplicação.net, é uma página HTML que eu quero ver no servidor. Aí eu clico aqui, ó. Só isso, não faço mais nada. Vamos esperar ele carregar. Muito bem, ó a resposta dele aqui, ó. Olha lá, é a nossa página HTML, certo? E por que eu joguei do lado de cá? Para poder fazer isso aqui, ó. Usar o debug do próprio Google Chrome para a gente ver o que está acontecendo. Ó. Eu consigo ver a página do jeito que ela é renderizada, tá? Eu consigo ver o console. Isso aqui vai ser interessante para a gente poder usar no futuro, tá? E eu consigo fazer uma navegação por elementos. Se eu quero saber, por exemplo, o que é esse rodapé, ó, eu venho aqui e coloco aqui. Olha lá, ele traz para mim direto o que é. Tá vendo? Muito interessante, né? Gente, isso aqui é só coisa básica, coisa muito simples para a gente entender como funciona. Nós iremos trabalhar muito mais com isso, tá? Mas o nosso objetivo não é trabalhar na área cliente, não é o front-end, é o back-end. A gente vai construir uma API e vai, se der tempo, a gente consegue construir até o cliente para nossa API. Isso vai ser bastante interessante, tá bom? Muito bem. Finalizando isso, a gente vem às conclusões, né? Primeira conclusão. HTTP é um protocolo extensível que é fácil de usar. A arquitetura cliente-servidor, combinada com a habilidade de simplesmente adicionar cabeçalhos, permite que o HTTP avance suas funcionalidades juntamente com a elasticidade da web. O HTTPS estende do HTTP do ponto de vista de segurança, pois faz encriptação de dados fornecidos, requer autenticação dos servidores, entre outras ferramentas que garantam a segurança dos dados enviados e recebidos pelo usuário. Então, observa no final. Vale ressaltar, entretanto, que o HTTPS não é infalível. Mesmo que ocasione uma conexão bem mais segura, existem servidores falsos para que algumas pessoas não notem o certificado fraudado. É um problema isso. E, decididamente, o HTML5 inaugura uma nova era do desenvolvimento de páginas para a internet, onde a mobilidade do usuário é a palavra-chave. Mudanças foram implementadas a partir das necessidades dos desenvolvedores, baseadas em erros e acertos. A partir de agora, teremos aplicações web mais ricas e com maior integração entre conteúdo online e offline. Certo? Muito bem. O que nós vimos então? Nós vimos parcialmente, né, o servidor HTTP, vimos os códigos HTTP, requisição e a resposta, né, o request e o response, e também vimos a parte do HTTPS e o HTML básico, né, que não é bem a nossa praia, não é o que nós pretendemos fazer realmente, de fato, tá? Muito bem. E veio a hora da Chloe. A Chloe sempre, infelizmente, tá? Tadinha, mas ela sempre traz más notícias. No nosso caso, é o relatório de aula. Então, vamos lá. Baseado nas experiências dessa aula, escreva seu relatório assinalando sua experiência ao compreender do que trata os seguintes tópicos. Definição e entendimento do protocolo HTTP. Definição e entendimento do protocolo HTTPS, as suas palavras, por favor. Não copiem, não colhem nada, tá? E fale de sua experiência e dificuldades com o uso HTML, o desenvolvimento da página. Quem já trabalha com isso pode comentar um pouco a respeito da experiência no desenvolvimento utilizando o HTML. E quem trabalha pode falar também das linguagens, tá? No caso do jQuery, pode falar sobre qual sabor de jQuery utiliza, né? Porque jQuery tem várias vertentes e tal. E pode relatar um pouco a respeito da sua experiência. Beleza? Prepara o relatório com o assunto abaixo e envie para o e-mail do professor. O assunto é ADS Atividade 2020-0912, a data de hoje, ao contrário. Tá? Vocês têm 48 horas, né? A entrega desse relatório é do dia 14/9 até as 11h59 da noite. Beleza? Muito bem. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo no WhatsApp, tá? Encerramento, o e-mail do professor, né? Vamos
encerrando a nossa aula por aqui. luiz.a.rodrigues@educadores.net.br. Estou à disposição para quem quiser trocar alguma ideia. Em nome da Uniderp Croton, eu agradeço a presença de vocês, aqueles que estão assistindo esse vídeo depois. Por favor, qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu estarei à disposição para eventuais dúvidas, né, que possam vir a surgir. Qualquer sugestão, qualquer crítica, por favor, fale comigo pelo WhatsApp ou entre em contato pelo e-mail, tá bom? Gente, um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.